A internet não tem regra e pela disputa pelo ouro digital as pessoas fazem de tudo, literalmente de tudo para conseguir a atenção das pessoas. E não é diferente com Pablo Marçal. Ele, de uma forma muito bem pensada e planejada, consegue fazer com que eu, você e muitas pessoas parem para escutá-lo. Por mais absurda que seja a história. De que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Ele entende muito bem sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, o poder de contar histórias para viralizar os seus vídeos e, claro, conseguir cada vez mais repercussão para poder executar com maestria o seu grande plano para 2026, que é se tornar presidente do Brasil. Mas será que Pablo Marçal vai viralizar tanto a ponto de realizar o seu grande plano? Afinal, qual que é a lógica por trás disso? Bom, é verdade que as pessoas gostam de coisas fúteis, e eu não vejo outro motivo para que os vídeos do Pablo Marçal contando aquelas pérolas viralizem tanto. E por que isso dá tão certo? Porque tem tanta informação gratuita na internet que é top, como conteúdos de grandes universidades, aulas com grandes professores que pegam menos de 1000 views, enquanto essas coisas que não agregam tanto viralizam muito, atingindo milhões de views. E por conta dessa curiosidade, eu li um artigo sobre o ponto de vista psicológico e social do significado do Big Brother Brasil, que pra mim é uma grande futilidade e sim, faz muito sucesso. E um dos grandes motivos do enorme sucesso para esse reality show, segundo o artigo, é que assistir a um espetáculo cênico significa se ausentar da própria vida, abandonando provisoriamente o lugar ativo de gerir a própria existência. Pera lá, ou seja, é muito mais fácil querer se ausentar da própria vida, né? Afinal, a vida adulta é puxada. Aquela história, né, de, pô, trabalho tanto, eu mereço ver aqui uma coisinha depois do trabalho aqui, um entretenimento barato. Mas o primeiro ponto aqui é tomarmos cuidado com o que a gente vê na internet, porque, como eu disse, ela não tem regra, você vai ver de tudo em um grande volume que, cara, nossa mente não é nem capaz de processar. E por isso tenha cuidado, tenha consciência que toda tonelada de conteúdo faz com que você se ausente da própria vida e fique refém de ser um comentarista de coisas que só acontecem na internet, esquecendo assim a sua vida real e pior, agindo conforme os seus influencers favoritos querem. E voltando pro reality show, tem uma fala do Álvaro Gulo também que eu encontrei, que ele compara o reality show com os grandes circos romanos, um espetáculo ali para milhares de pessoas, naquela política do pão e circo, né, onde você distrai a massa enquanto coisas acontecem por trás que visam principalmente o lucro. Segundo o Álvaro Gulo, o reality show se torna uma farsa porque é tudo programado, planejado e racionalizado para capturar a atenção do telespectador para interesses de lucro, ou seja, tudo é programado, planejado, racionalizado e visa um lucro. Sim, é o mesmo que acontece com os vídeos do Pablo Marçal, o cara não é dono de 39 empresas à toa. E assim como o Big Brother, a maioria das pessoas nem sonha que tem essa estratégia por trás. Simplesmente acreditam em tudo que é encenado ali em cima do palco e adoram saber que aquelas histórias que estão sendo contadas são grandes mentiras, né? E identificar um mentiroso é muito prazeroso. Então acaba acontecendo até o efeito Naldo, inclusive já foi revelado pelo Maurício Meirelles sobre ter combinado grande parte daquelas histórias. Naldo, vamos fazer desse jeito. Ele falou, vamos agora. Falei com ele, falei, mano, vamos fazer de um jeito. Lança essa. É, e agora tudo que ele faz, ele é o cara dos lugares especiais pra pessoas especiais. Tudo roteiro. Tudo roteiro, Tudo genial. roteirizado. Genial. Pronto, falamos. E agora a galera comprou. a galera comprou. Velho. É, como você viu, tudo é história. Os seres humanos se reúnem desde sempre para contar histórias e os marqueteiros sabem disso. Vamos olhar um pouco para a Coca-Cola. Eles sabem que no fundo eles são muito mais uma fábrica de histórias do que uma fábrica de bebidas. A Coca-Cola se destaca porque ela simplesmente esmaga a concorrência na guerra das histórias bem contadas, né? E isso há mais de um século. As pessoas querem ver a si próprias nas histórias contadas pela Coca e toda aquela felicidade que eles transparecem, né? E isso se dá muito pela nova era do marketing também, como argumentou Scott Donaton numa postagem recente Co-Create, outras marcas deveriam aprender essa lição tão bem quanto a Coca-Cola aprendeu. Ele diz que o marketing intrusivo, interruptivo, autocentrado não funciona mais da maneira que funcionava antes, e a sua eficácia vai só perder força. A questão aqui é, o que vai substituir o modelo legado, né? E a resposta é uma palavra, história. A história é chave por dois motivos. Primeiro, porque a gente simplesmente adora uma boa história, e elas têm aquele poder especial de grudar na nossa mente e manter a nossa atenção firme e forte. E segundo, porque não é só uma diversão. As histórias têm um poder incrível de mexer com o jeito que a gente pensa e age. Elas têm um impacto gigante no nosso comportamento
comportamento e nas nossas ideias. E como eu disse, os marqueteiros sabem disso. E ô, Pablo Marçal, será que você sabe disso? Será? Me fala aí. Nunca queira estar no helicóptero quando ele entra em ressonância. E hoje a gente sabe que a atenção é mega disputada. Você entra no Instagram, tá todo mundo querendo chamar a sua atenção. E por padrão da nossa mente, né, não é nem por conta da tecnologia, a gente já tem a tendência de ficar viajando na maionese, né? Tem estudos que mostram que a gente passa metade do tempo acordado no nosso mundo de fantasia, pensando coisas e pensando em nada ao mesmo tempo, sabe? A gente tem uma média de 2.000 desses devaneios por dia, que cada um dura ali 14 segundos em média. Então nossa mente tá sempre meio que devagando, pronta para receber a próxima história, sendo verídica ou não. Ou até mesmo relembrando das histórias que a gente ouviu no dia. Isso é tão louco que se a gente te jogasse numa máquina de ressonância magnética e começasse a te contar umas histórias, a parte do seu cérebro que ia acender seriam as partes ligadas ao processamento de dados. Mas teve um estudo na Universidade de Princeton que os cientistas descobriram que quando você ouve uma história muito bem contada, com detalhes, a parte do cérebro que ativa são aquelas que faz com que você se sentisse dentro da história. Tipo quando alguém fala detalhadamente do cheiro daquele café torrado que sua avó fazia no sábado de manhã, sabe? Seu nariz lá do cérebro já começa a sentir o cheiro. E isso é só para te mostrar os detalhes, né, das histórias do Pablo, aqueles detalhes mínimos que ele sempre conta do helicóptero, do piloto falando para ele falando pro piloto do helicóptero, aqueles detalhes, né, o motor falhando e não sei o que. Ir atrás dos melhores caras que nadam e entender para que serve a mão na água, exatamente cada movimento, assim, cada micromovimento. E aí eu fiquei um único dia nadando só com o braço e vendo exatamente como a mão faz. Tudo isso são artifícios para que a história fique cada vez mais na nossa mente e acabe influenciando o nosso estilo de vida, nossos comportamentos e o principal, as nossas decisões, a decisão de ir lá na urna e votar no candidato que você quer para presidente, entendeu? Tá, mas não basta simplesmente você ter uma história para contar, por mais absurda que seja, se você não tiver um meio de chegar até as pessoas, né? E o Pablo Marçal sabe muito bem o poder de um vídeo viral, né? Ele sabe a estratégia de um vídeo viral, começando com um gancho poderoso, que é onde você vai ter os segundos para prender a atenção da pessoa. Pablo Marçal surtou durante o treinamento. O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? E claro, com muito volume. Então o Pablo Marçal posta diversas vezes ao dia em busca de um vídeo que vai viralizar, vai ser repostado, vão ter pessoas reagindo e até mesmo as pessoas reagindo aos vídeos do Pablo gera mais notoriedade pro Pablo, então é um ciclo que ele acaba criando, onde ele brinca com a nossa cabeça porque ele está sendo cada vez mais compartilhado e mais visto. E sim, eu acredito que tudo isso leva ele para o grande plano de ser presidente, até porque ele tentou em 2022, e eu acredito sim que ele vai tentar novamente em 2026, e ele sabe que os políticos são eleitos por suas campanhas online hoje em dia, e do online ele entende, né? O Pablo sabe muito bem fazer o seu marketing, vem há anos utilizando a internet para espalhar sua mensagem e vender os seus produtos, porém em 2022 ele sentiu que a base de fãs dele era muito pequena comparada a um Lula ou Bolsonaro. Então agora o trabalho dele está sendo em ganhar mais notoriedade, ganhar mais mídia, aumentar o número de fãs, enquanto isso vendendo muito produto, até chegar em 2026, se candidatar novamente e quem sabe realizar o seu grande plano. E aí, será que o grande plano dele vai dar certo?